Era uma noite chuvosa de outono em Blumenau, no interior de Santa Catarina, quando eu a conheci. Meu nome é Lucas, tenho 32 anos, sou mecânico em uma pequena oficina no centro da cidade, consertando carros velhos de agricultores locais e turistas que se perdem pelas estradas sinuosas da região. Vivo em um apartamento modesto no bairro Itopava, cercado pelo cheiro constante de graxa e óleo, com o som do rio Itajaí correndo como um murmúrio eterno ao fundo. Naquela noite fatídica, eu estava no bar do Alemão, um boteco simples, com mesas de madeira gasta e luzes amareladas, onde os moradores se reúnem para jogar conversa fora, jogar sinuca e tomar uma cerveja gelada para esquecer os problemas. A chuva batia forte no telhado de zinco, criando um ritmo hipnótico e melancólico, e eu tentava afogar as frustrações de um dia ruim. Um motor teimoso que não pegava de jeito nenhum, um cliente reclamão que me deixou com dor de cabeça. Foi então que a porta se abriu com um rangido, trazendo um sopro de ar úmido e frio, e ela entrou, mudando tudo. Ana. Ou pelo menos foi o nome que ela me deu na hora. Loira platinada, com cabelos longos que cascateavam como fios de ouro molhado até a metade das costas, olhos azuis penetrantes que pareciam capturar e refletir a luz fraca das lâmpadas do bar e um corpo escultural, com curvas perfeitas moldadas em um jeans justo que grudava na pele úmida da chuva e uma blusa leve que realçava sua silhueta atlética. Ela parecia saída de uma revista de moda, mas com um ar misterioso e distante, como se carregasse segredos pesados nos ombros delicados e na postura ligeiramente curvada. Disse que era de São Paulo, tinha se mudado há poucas semanas para um sítio afastado, nos arredores de Gaspar, uma área rural isolada, onde as estradas de terra serpenteiam entre morros cobertos de mata atlântica densa, riachos escondidos e fazendas abandonadas. Pedimos cervejas e conversamos até o bar fechar, ignorando o dono que limpava os copos com impaciência. Ela era designer gráfica freelancer. Trabalhava online, criando identidades visuais sofisticadas para empresas globais, logos elegantes que capturaram a essência de marcas, sites interativos com animações fluidas e campanhas digitais que exigiam horas de concentração ininterrupta e criatividade solitária. É por isso que aluguei o sítio, explicou ela com um sorriso tímido que iluminava seu rosto como um farol na névoa. Longe do barulho caótico da cidade, sem vizinhos bisbilhoteiros batendo na porta ou buzinas incessantes, posso trabalhar em paz absoluta, ouvindo só os grilos cantando à noite e o vento sussurrando nas árvores. Eu ri contando sobre minha rotina monótona e previsível. Acordar cedo para abrir a oficina, lidar com peças enferrujadas e clientes apressados, sonhando em um dia viajar para além dessas montanhas verdejantes, talvez abrir minha própria garagem maior ou até uma família para preencher o vazio. Seus olhos azuis brilhavam enquanto escutava atentamente, inclinando a cabeça como se cada palavra minha fosse preciosa, e havia uma química imediata, palpável, como se nos conhecêssemos de vidas passadas ou de sonhos compartilhados. Nos dias seguintes, nos encontramos em cafés charmosos do centro histórico de Blumenau, com suas casinhas em chaimel que lembram as origens alemãs da cidade, fachadas coloridas e cheiro de pão fresco no ar. Caminhávamos de mãos dadas pelo Parque Ramiro Rüdiger, onde o ar úmido cheirava a flores silvestres e terra molhada, e eu a levava para provar cuca de banana fresca em padarias familiares, vendo seu rosto se iluminar com cada mordida. Beijamos pela primeira vez à beira do rio Itajaí, sob um ipê amarelo em plena florada, com o sol poente pintando o céu de tons vibrantes de laranja e rosa. Foi mágico. Seus lábios macios e quentes, o perfume floral dela misturando-se ao ar úmido e ao som distante de pássaros, seu corpo pressionado contra o meu em um abraço que parecia eterno. Você é a mulher da minha vida, sussurrei no ouvido dela, e ela riu baixinho, apertando minha mão com força, como se temesse me perder. Nos apaixonamos loucamente, de forma avassaladora. Noites românticas em que eu preparava churrasco no quintal da minha casa, com carnes suculentas grelhadas na brasa, saladas frescas compradas no mercado e vinhos baratos que bebíamos direto da borracha, rindo de bobagens. Ela contava histórias de sua vida ditada em São Paulo, festas badaladas, viagens com vistas deslumbrantes, mas vazias e superficiais, que a fizeram buscar a tranquilidade serena do interior catarinense.
Fazíamos amor com paixão intensa, seus gêmidos ecoando como uma sinfonia particular na quietude da noite. E passávamos horas conversando ao telefone, eu dizendo o quanto o amava com voz rouca de emoção, ela respondendo com mensagens carinhosas e poéticas. Seu abraço é meu refúgio seguro, Lucas. Nunca me senti tão viva e completa como ao seu lado. Mas o paraíso perfeito tinha rachaduras sutis, que aos poucos se alargavam como fissuras num vidro frágil. O sítio dela era isolado demais, uns 25 quilômetros da cidade, por uma estrada esburacada e traiçoeira que virava um lamaçal intransitável na chuva, ladeada por florestas densas onde sombras dançavam à noite. Eu o questionava constantemente, com uma ponta de insegurança crescendo no peito. Por que tão longe, Ana? Aqui em Blumenau tem apartamentos bons e aconchegantes, e eu poderia te ver todo dia sem você ter que dirigir horas no escuro. Ela sempre desviava o olhar por um segundo, antes de responder com um beijo distraído na bochecha. Privacidade total, amor. Meu trabalho é sensível, com clientes exigentes que demandam prazos apertados. Lá eu controlo meu espaço completamente, sem interrupções inesperadas ou distrações mundanas. Aceitei no início, atribuindo a sua personalidade independente, mas o suspense começou a se instalar como uma névoa fria e pegajosa, infiltrando-se em meus pensamentos. Ela nunca me convidava para o sítio, insistindo em nos encontrarmos na cidade ou em motéis discretos ao longo da rodovia, com quartos simples, mais limpos, onde passávamos noites inesquecíveis. Minha casa é uma zona de guerra absoluta, cheia de papéis espalhados, equipamentos bagunçados e poeira acumulada, justificava ela, rindo para disfarçar, mas seus olhos azuis piscaram rápido demais, como se escondessem um abismo de segredos. Insisti por semanas a fio, dando-lhe buquês de flores silvestres colhidas nas margens do rio, bilhetes românticos escondidos em caixas de chocolate, jantares surpresa que eu preparava com velas tremulando, até que, após um jantar à luz de velas onde confessei meu amor eterno com a voz embaraçada, ela cedeu relutante. Tudo bem, vem amanhã à noite para jantar, mas não julgue a bagunça, prometo arrumar o que der. Cheguei ao sítio ao crepúsculo, o sol mergulhando devagar atrás dos morros escuros, tingindo o céu de um roxo profundo e misterioso. A casa era uma construção antiga de madeira envelhecida, com um telhado inclinado coberto de musgo, um jardim selvagem tomado por ervas daninhas altas e flores silvestres descontroladas que balançavam ao vento. Uma garagem improvisada, feita de tábuas soltas, abrigava seu carro, um SUV preto coberto de poeira vermelha da estrada de terra. Ana me recebeu na porta da frente, deslumbrante em um vestido que abraçava suas curvas perfeitas como uma segunda pele, com um colar de ouro fino brilhando no decote generoso. Seu beijo foi ardente e urgente, cheio de promessa e uma pitada de ansiedade que eu ignorei na empolgação. Ela me guiou pela casa com passos leves. A cozinha rústica, com panelas de ferro penduradas em ganchos no teto, ervas secas amarradas em feixes que exalavam um aroma terroso, onde ela preparou um estrogonofe cremoso e aromático que derretia na boca, servido com arroz soltinho e salada fresca. A sala acolhedora com sofás gastos e macios, pilhas de livros de design e arte contemporânea espalhados pelas mesas e seu setup de trabalho. Um computador potente com telas duplas reluzentes, cercado por esboços coloridos rabiscados à mão e canetas espalhadas. O quarto principal, com uma cama coberta por lençóis de seda branca, onde mais tarde nos perdemos em carícias intensas e demoradas, sussurrando juras de amor eterno, o corpo dela se arqueando sobre o meu em ondas de prazer, mas no fim do corredor sombrio, um quarto trancado chamava a atenção como uma ferida aberta. A porta era reforçada com madeira grossa, equipada com uma fechadura pesada e reluzente, e a janela externa vedada por tábuas pregadas firmemente, sem um fiapo de luz ou ar escapando. "O que tem aí dentro?" perguntei, tentando soar casual, enquanto uma curiosidade inquieta coçava minha mente.
Ela hesitou visivelmente, o sorriso congelado por um instante longo demais, os dedos apertando o copo de vinho tinto com força. Ah, é o quarto da bagunça total e absoluta. Caixas de mudança empilhadas, tralhas velhas que não organizei ainda, poeira e aranhas por todo lado. Nem vale a pena abrir, amor, vai estragar a noite. Mudou de assunto rápido, puxando-me para um beijo apaixonado. Mas o mistério ficou pairando no ar como um fantasma invisível. Por que trancar assim com tanta segurança? O que poderia ser tão secreto e proibido? Ferramentas perigosas de seu trabalho? Lixo acumulado? Ou algo pior? Algo sombrio que meu cérebro racional não ousava imaginar, mas que começava a sussurrar dúvidas na quietude da noite. Nosso romance florescia como uma flor selvagem, exuberante e incontrolável, mas o suspense crescia como raízes subterrâneas, profundas e enredadas. Fazíamos piqueniques românticos nas cachoeiras próximas, como escondida em Pomerodo, onde nos banhamos nus nas águas crias e cristalinas, rindo como crianças e nos abraçando contra o crio cortante, seus seios perfeitos e firmes pressionados contra o meu peito nu, gotas de água escorrendo como lágrimas de diamante. Ela me enviava fotos sensuais durante o dia no trabalho, pensando em você, meu lobo protetor, com poses provocativas que me faziam sorrir e ansiar pelo fim do expediente, mas padrões estranhos e perturbadores emergiram aos poucos, como nuvens escuras no horizonte. Toda a lua cheia, ou nos dias imediatamente ao redor, ela desaparecia completamente do mapa. Não atendia chamadas, as mensagens ficavam no visto sem resposta, o telefone tocando em vão. Reaparecia dias depois, visivelmente exausta, com olhares profundas como poços escuros, pele pálida e translúcida, culpando-o prazos apertados no trabalho que a deixam sem dormir. Uma vez, durante uma ligação noturna tardia, ouvi um som como de um animal selvagem e ela desligou abruptamente, murmurando uma desculpa apressada. Comecei a duvidar de tudo, o ciúme se instalando como um veneno lento no meu sangue. E se houvesse outro homem na vida dela? Alguém do seu passado turbulento em São Paulo, vindo em visitas secretas e clandestinas? O ciúme me consumia dia e noite. Eu checava o celular obsessivamente a cada vibração. Dirigia pela estrada do sítio à noite sem motivo, parando a uma distância segura para espiar luzes acesas ou carros estranhos estacionados. Sonhos ruins me assombravam. Ana nos braços de um estranho, risadas ecoando atrás da porta trancada. Ou pior, o suspense virava uma paranoia sufocante. Eu pesquisava discretamente sobre ela online, digitando Ana Silva Design Gráfico em buscas noturnas, mas o nome levava apenas a perfis comuns e irrelevantes, nada que se encaixasse na mulher enigmática que eu amava. Ela está me traindo, escondendo um amante. Pensei, o coração apertado em um nó de dor e desconfiança. Não aguentei mais a tortura mental. Numa noite de lua cheia, o céu claro e estrelado, a lua inchada e luminosa como um olho acusador e implacável pairando no alto, dirigi até o sítio com as mãos suando frias no volante, o motor do carro ronronando como meu coração acelerado. O ar estava carregado de eletricidade estática, com grilos cantando uma sinfonia sinistra e folhas farfalhando como sussurros de advertência. O carro dela estava na garagem, imóvel e escuro, mas a casa inteira mergulhada em trevas, sem uma única luz acesa nas janelas. Chamei seu nome, com voz trêmula. Ana, abre a porta, precisamos conversar de uma vez. Silêncio absoluto quebrado apenas pelo vento, até que ouvi barulhos fracos e perturbadores vindos de dentro. Grunhidos guturais e roucos, como um cão raivoso faminto, seguidos de arranhões desesperados em madeira e metal. Meu estômago revirou violentamente, subindo a garganta. Ela está em perigo mortal. Alguém a atacou, um ladrão ou um animal selvagem. Pensei, o pânico tomando conta. Arrombei a porta da frente com um ombro, a madeira rangendo e cedendo em estalos altos, lascas voando. Ana, onde você está? Os rugidos vinham agora do quarto trancado, mais intensos e ferozes, como uma besta enlouquecida batendo contra grades.
Meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, suor escorrendo pelas costas como rios gelados. Chamei de novo, a voz falhando em um sussurro rouco. Ninguém respondeu, só mais rugidos selvagens. Com a adrenalina pulsando nas veias como fogo, peguei uma cadeira pesada da sala e bati na porta do quarto até estilhaçar a fechadura reforçada, lascas de madeira voando como confetes macabros num ar poeirento. O terror absoluto e paralisante me engole como uma onda negra. No quarto sombrio e opressivo, iluminado apenas pela lua prateada que se infiltrava pelas frestas mínimas das tábuas vedadas, erguia-se uma jaula colossal de aço reforçado, barras grossas como meus dedos, soldadas com precisão industrial e aparafusadas ao chão de concreto. Dentro dela, um monstro hediondo e inimaginável. Pelagem cinzenta desgrenhada e emaranhada, músculos pulsantes e inchados sobre a pele, presas curvas e afiadas pingando baba espumosa e viscosa. Garras longas e afiadas cravadas no chão rachado, deixando sulcos profundos. No canto da jaula, restos grotescos de um quarto de boi, carne despedaçada em pedaços irregulares, ossos roídos e partidos, poças de sangue coagulado e espesso exalando um fedor metálico e nauseabundo que enchira o ar. As roupas de Ana penduradas em um cabide enferrujado na parede, o vestido amarrotado, a lingerie preta que eu desabotoava com mãos trêmulas em noites de paixão, sapatos de salto jogados ao lado como relíquias abandonadas. Olhei nos olhos da criatura que rosnava com fúria primordial e insana, os dentes à mostra de um jeito assassino e aterrorizante, e o reconhecimento me atingiu como um soco violento no estômago. Aqueles olhos azuis, idênticos aos dela, cheios de uma dor ancestral e raiva incontrolável. Era Ana, um lobisomem verdadeiro, metade humana deformada, metade lobo selvagem, uma abominação saída diretamente de pesadelos folclóricos e lendas antigas. Gritei de horror puro, recuando, tropeçando, trancando a porta destruída com as mãos trêmulas ensanguentadas. Desabei no sofá da sala, o coração martelando como um tambor de guerra, ouvindo os rugidos ecoarem pela casa como trovões incessantes, cada um enviando ondas de pavor pelo meu corpo. Esperei a noite inteira ali, aterrorizado e imóvel, imaginando cenários horrendos e apocalípticos. E se ela escapasse da jaula? E se me atacasse e me dilacerasse? Como diabos ela se trancava sozinha nessa prisão infernal? Descobri depois, nos detalhes que ela revelou. A jaula era uma obra-prima de engenharia sombria que ela mesma projetou e construiu, como ajuda de tutoriais online e peças compradas anonimamente. Uma trava eletrônica sofisticada com timer programável via um aplicativo no celular, configurada para se fechar automaticamente após ela entrar voluntariamente na jaula reforçada, garantindo que não escapasse durante a fúria. Ao amanhecer, o timer liberava as travas com um clique mecânico, permitindo que saísse de volta à forma humana, exausta e destruída. Era seu ritual solitário de autopreservação, uma dança macabra com a morte. Quando o sol raiou timidamente no horizonte, pintando o céu de tons pastéis, os rugidos viraram gemidos humanos fracos e patéticos, cheios de dor. Entrei no quarto com passos hesitantes, o ar ainda fedendo a sangue e suor, e a encontrei, nua e encolhida no chão da jaula aberta. O corpo marcado por arranhões autoimpostos profundos, suor e lágrimas misturados em riachos salgados no rosto pálido. Ana, meu Deus, murmurei, cobrindo-a delicadamente com um cobertor grosso, abraçando seu corpo trêmulo e frio como se fosse uma criança perdida. Sentamos na cozinha, com café fumegante entre nós ignorado, e ela desabafou tudo, a voz rouca e entrecortada por soluços, os olhos azuis marejados fixos no chão como se revivesse o inferno. Esse é o meu segredo sombrio, Lucas, a maldição que me devora por dentro. Há 5 anos, eu estava no Pantanal mato-grossense, acampando sozinha, numa tentativa desesperada de fugir de um relacionamento tóxico e abusivo em São Paulo. Um ex-namorado possessivo que me sufocava, me isolava dos amigos. Precisava de espaço, de reconexão com a natureza selvagem. Montei barraca à beira de um rio pantaneiro, sob um céu estrelado infinito,
ouvindo os sons da mata, jacarés crocitando, pássaros noturnos piando. Na primeira noite de lua cheia, tudo mudou. Acordei com um barulho estranho, folhas secas sendo pisadas, um rosnado baixo e ameaçador. Saí da barraca com uma lanterna trêmula, o coração acelerado, e vi aquilo. Um lobo enorme, mas não normal, com olhos humanos cheios de malícia, pelagem irregular como se fosse uma mistura grotesca. Ele me atacou sem piedade, garras rasgando minha roupa e carne, presas afundando no meu ombro numa mordida flamejante que queimava como ácido. Lutei com um galho, gritei por ajuda que nunca veio, o sangue jorrando quente. Ele fugiu quando ouvi vozes distantes de pescadores, mas o dano estava feito. Voltei para o acampamento sangrando, febril, achando que era só uma ferida infectada. A primeira transformação veio na lua cheia seguinte, ainda em São Paulo, no meu apartamento apertado no centro barulhento. Começou com uma febre alucinante, suor escorrendo como se meu corpo derretesse. Dor lancinante nos ossos, como se fossem quebrados e remodelados, músculos se esticando e rasgando. Meu espelho mostrou o horror, pelos crescendo como ervas daninhas, dentes alongando em presas, unhas virando garras. Rosnei como um animal, a mente humana lutando contra instintos primitivos de caça e fúria. Destruí o apartamento inteiro, arranhando paredes, quebrando móveis sedenta por sangue. Acordei nua no chão, cercada de destroços, sem memória clara, mas com o terror gravado na alma. Desde então, é assim. Nas luas cheias, viro uma fera incontrolável, sedenta por carne fresca. Me tranco para não matar inocentes, mas o drama de viver fugindo é um inferno solitário. Mudei de cidade em cidade, de São Paulo para o Rio, depois Minas, Paraná, sempre roubando identidades de pessoas falecidas para não ser rastreada. Em cada lugar, a solidão me consumia. Noites sozinha chorando no escuro, amigos que nunca podia manter, amores que terminavam em adeus forçados quando desconfiavam dos sumiços. Já pensei em suicídio, inúmeras vezes, uma bala na cabeça, veneno, pular de uma ponte alta para acabar com o tormento eterno, mas o medo da eternidade como monstro me para. É uma prisão sem grades, Lucas, uma vida de sombras e isolamento. Chorei com ela, beijando suas mãos frias e trêmulas, o coração partido ao meio pela profundidade de seu sofrimento. Eu te amo mais que tudo no mundo, Ana. Vou te proteger com a minha vida, reforçar a jaula, ficar aqui nas noites ruins vigiando. Podemos enfrentar esse drama juntos, transformar a solidão em algo compartilhado. Seus olhos azuis se encheram de uma esperança frágil misturada à dor profunda. Eu te amo tanto, Lucas, mais do que palavras podem expressar. Você é o primeiro que sabe a verdade toda e não foge correndo. Mas é um fardo cruel e impiedoso. Noites de horror absoluto, o risco constante de eu te machucar sem querer. Ninguém aguentaria por muito tempo. Implorei de joelhos, lágrimas escorrendo no rosto. Fica, por favor. Eu sou forte o suficiente para a gente juntos. Ela prometeu pensar, beijando-me com desespero, e eu fui para casa, exausto física e emocionalmente, mas com um fio tênue de otimismo tecendo-se no caos. Dias se arrastaram como eternidades. Liguei incessantemente, o telefone tocando em vão, toques vazios ecoando na minha mente. Mandei mensagens desesperadas. Amor, onde você está? Fala comigo! Silêncio absoluto e ensurdecedor. Dirigi até o sítio com o peito apertado num torno de ansiedade, o carro saculhando na estrada irregular, a casa vazia e abandonada, portas escancaradas ao vento que uivava como um lamento, móveis abandonados como fantasmas de uma vida interrompida, poeira dançando nos raios de sol filtrados. No balcão da cozinha, uma carta em papel perfumado com o seu cheiro floral. Meu eterno Lucas, perdoe essa covardia que me rasga por dentro. Você me deu amor verdadeiro e puro, momentos de paz e alegria que sonhei por anos em minha solidão amaldiçoada. Mas não posso te condenar a essa vida de sombras eternas e drama incessante. A maldição me leva embora, para outro estado distante, outro disfarce frágil.
Te amo para sempre. Mas adeus, Ana. Meu mundo desmoronou em pedaços irreparáveis. Procurei Ana Silva online febrilmente. Descobri ser o nome de uma mulher morta num acidente de carro há anos em São Paulo. Identidade roubada de obituários frios e impessoais para sua fuga constante. Ela era um espectro errante, vagando com o seu monstro interior, deixando para trás corações partidos como o meu. Meses depois, ainda procuro pistas vagas em sites de desaparecidos e fóruns obscuros, ouço uivos imaginários nas noites de lua cheia e me pergunto obsessivamente onde ela está agora, sozinha no escuro infinito de sua solidão. Meu amor por ela é eterno e inabalável, mas o terror absoluto daquilo que vi e ouvi me assombra para sempre, como uma maldição secundária que carrego no peito.